Gente tóxica. Identificação, análise e superação de influências negativas, escrito por Dan Desmarques, narrado por Dan Desmarques, direitos autorais 2024, por Dan Desmarques, direitos de produção 2024, por 22 Lions. Introdução. Você às vezes sente que está constantemente cercado por pessoas que tomam decisões terríveis que afetam negativamente você e sua vida. Se sim, você não está sozinho. Em Gente Tóxica, identificação, análise e superação de influências negativas, mergulhamos fundo na psicologia e no comportamento de pessoas que apresentam comportamentos confusos e destrutivos. Esse livro perspicaz revela as razões por trás das táticas de manipulação usadas pelas pessoas estúpidas e seu impacto nas interações sociais, na comunicação e até mesmo na violência e no abuso. Mas não se preocupe, o livro também oferece estratégias práticas para ajudá-lo a melhorar sua tomada de decisões, construir relacionamentos melhores e superar seu medo de mudanças. Ao descobrir e trabalhar com as causas fundamentais da estupidez, você poderá navegar em relacionamentos com pessoas difíceis com mais facilidade e clareza. Além das dicas práticas, o livro ajuda o leitor a explorar seus próprios pontos fortes e habilidades para se comunicar de forma eficaz e estabelecer limites saudáveis. Em última análise, ao compreender a psicologia por trás das pessoas difíceis, todos nós podemos ter uma vida mais feliz e satisfatória. Capítulo 1. Decodificando a mentalidade tola, observei que as pessoas estúpidas geralmente têm sonhos e metas que se esforçam para alcançar. No entanto, sua visão egoísta da vida faz com que seja difícil para elas se encaixarem na sociedade e ganharem o respeito dos outros. Para compensar, elas buscam alcançar coisas maiores por meio de manipulação, engano e mentiras. O outro aspecto que se sobrepõe à vida dessas pessoas é que muitas vezes elas não dão atenção aos avisos das pessoas que estão tentando ajudá-las. Como acreditam que são superiores aos outros, é incompatível para suas mentes aceitar conselhos de alguém que consideram inferior. Em vez disso, eles aprendem copiando e roubando informações. Não aprendem com o que lhes é dito, mas com o que inferem do que observam. Isso faz com que sejam péssimos ouvintes e aprendizes, pois não é possível saber realmente o que se passa na cabeça deles, eles não lhe dirão, mesmo que continuem repetindo os mesmos erros. Eles só podem aprender por meio de seu próprio impulso narcisista de manipular e copiar. Por exemplo, se alguém lhes disser para não viver em um determinado país, ou iniciar um determinado negócio, eles tendem a ver isso como uma tentativa de impedi-los de atingir suas metas. Em sua mente, esses avisos não são um gesto amigável, mas sim uma tentativa de sabotar seu sucesso. Elas veem as coisas dessa forma porque se consideram superiores a todos os outros e não acreditam realmente em ajuda, vendo o mundo como uma competição para ver quem consegue ser mais inteligente e enganar o maior número de pessoas. Como as pessoas estúpidas têm uma visão distorcida de si mesmas, elas acreditam que são melhores do que as outras, e por isso, veem as advertências como ciúme ou inveja. Elas acham que as pessoas que são mais inteligentes do que elas estão tentando impedi-las de alcançar a grandeza porque têm inveja de seu sucesso potencial. Como tudo é um grande jogo competitivo para elas, as pessoas mais inteligentes que encontram são sempre vistas como obstáculos para suas realizações. Elas podem fingir que são amigas dessas pessoas, mas somente porque acham que podem roubar informações delas e, assim, roubar seus resultados. As pessoas estúpidas não acreditam em trabalho árduo, acham que todo mundo rouba de todo mundo, e por isso, pensam que a única maneira de progredir na vida é fazer amizade com alguém que está à sua frente e tentar obter informações dele. Os estúpidos sempre querem ser amigos de quem acham que está à frente na vida, com um carro melhor, uma casa melhor e um bom emprego ou esposa, mas consideram todos os outros inferiores ou sem importância e podem até evitá-los. As pessoas estúpidas são numerosas e fáceis de encontrar e identificar em um grupo porque a maioria das pessoas é realmente muito estúpida. Se você se vestir mal, os tolos o ignorarão, e você poderá ficar sozinho, sem ninguém para conversar, ou conversar apenas com uma pessoa, a única que não é tola. Entretanto, se eles descobrirem que você tem uma esposa bonita ou um carro luxuoso,
imediatamente vão querer falar com você e convidá-lo para ir a muitos lugares com eles. Elas fingirão querer ser suas amigas, quando na verdade só querem o que você tem, e por serem desonestas não lhe dirão, mas tentarão descobrir como você conseguiu essas coisas, ouvindo como você se comunica e copiando o que você faz. Ela pode até tentar descobrir quais sites você usa e o que lê, achando que há algum segredo nisso. Perseguir você online é um hábito muito comum de pessoas estúpidas. Não é de surpreender que elas possam até mesmo perseguir seus amigos e ex-amantes. A única razão pela qual as pessoas estúpidas continuam pedindo que eu recomende livros para elas é porque acham que os livros que imaginam revelarão mais informações do que meus próprios escritos. Elas não conseguem acreditar que eu tenha escrito livros melhores do que os que li. Eles me veem da mesma forma que veem o mundo, como uma selva animal onde todos competem com a desonestidade. Capítulo 2. O nexo da arrogância e da ignorância. As pessoas estúpidas geralmente se acham superiores a todos os outros e medem seu valor por sua capacidade intelectual, atributos físicos ou posses, considerando-se superiores mesmo quando não há nada que indique essa suposição lógica. No entanto, devido a essa visão infantil e egocêntrica do mundo, eles geralmente percebem os outros como percebem a si mesmos. Elas acham que todos olham para elas com o mesmo desprezo que sentem pelos outros. E por isso, tendem a competir para ver quem parece mais inteligente, como se a comunicação fosse apenas um jogo de máscaras. Devido a essa atitude, as pessoas estúpidas não conseguem entender quando alguém com mais experiência de vida tenta lhes explicar algo. Elas tendem a pensar que qualquer pessoa que não esteja em seu nível de arrogância é estúpida e, portanto, não é digna de confiança. Para elas, qualquer pessoa que contradiga o que elas acreditam sobre si mesmas está apenas tentando impedi-las ou mantê-las no fundo do poço. A percepção das pessoas estúpidas é complexa. Ela está enraizada em sua crença de que são superiores a todos os outros, o que dificulta o aprendizado com outras pessoas que sabem mais do que elas. Sua visão distorcida do mundo e seu egocentrismo dificultam que vejam as advertências como algo além de obstáculos ao sucesso. Provavelmente, são as pessoas mais difíceis de se trabalhar, pois não se pode confiar nelas, não se pode confiar no que dizem, e só se pode fazer com que aprendam se virem benefícios, mesmo que esses benefícios não passem de comida. É interessante notar que as pessoas estúpidas tendem a respeitar aqueles que lhes oferecem comida muito rapidamente. Se você for um homem e tentar dar a uma garota estúpida um e-reader ou um laptop, ela pensará que você não a ama. Se você oferecer a ela um jantar em um restaurante caro que custa menos do que essas tecnologias, ela pensará que você a ama. Isso não é amor, é estupidez. As pessoas estúpidas simplesmente amam de forma diferente. Elas amam com base nas aparências e no que podem obter, que é a validação. E a validação mais importante para elas é a validação do grupo. Portanto, uma mulher estúpida tem mais orgulho das coisas que pode compartilhar com seus amigos estúpidos. Como não se encontram pessoas estúpidas com amigos inteligentes, mas sim pessoas que são fáceis de controlar e manipular, seus pensamentos geralmente estão alinhados com os padrões de pensamento de seus colegas de trabalho, o que lhes dá uma sensação de conforto em relação à própria doença mental. Capítulo 3. Quando o narcisismo e a tolice colidem. O termo pessoas estúpidas é frequentemente usado para descrever pessoas que são intolerantes a diferenças ou mudanças. Elas se recusam a aprender coisas novas, e acreditam que já sabem tudo o que há para saber sobre o mundo. Também notei que essas pessoas geralmente odeiam aqueles que são ou parecem ser diferentes porque se consideram donos de tudo que existe na realidade. Elas têm uma mentalidade infantil que vê tudo como cubos, triângulos ou retângulos. Se alguém não se encaixa em sua compreensão preconcebida, mas limitada, da realidade, elas consideram essa pessoa inferior e a tratam com desprezo. É possível ver isso claramente quando se viaja para a Macedônia do Norte, Croácia, Espanha ou Sérvia, pois há muitas pessoas estúpidas em cafés e restaurantes, e elas tratam os turistas de pele mais escura com desprezo, pois presumem imediatamente que essas pessoas não passam de imigrantes pobres. Certa vez, perguntei a uma padeira na Croácia se ela poderia cortar um doce que comprei pela metade, e ela respondeu com raiva: não
Não posso lhe vender metade de um bolo. Ela era tão estúpida que não percebeu o quanto era estúpida. Por ser muito estúpida, ela também era muito racista, então interpretava tudo o que eu dizia da mesma forma que ela me via, como alguém inferior. Perguntei se ela poderia cortar o bolo ao meio para que eu pudesse comê-lo, não se eu poderia pagar a metade, mas ela era estúpida demais para perceber isso. Outra coisa estúpida que as pessoas fizeram comigo na Macedônia do Norte, na Croácia e na Sérvia, foi me responder arrogantemente em seu idioma local, sabendo que eu só falava inglês. Como acham que sou um imigrante pobre, presumem que são superiores a mim, mesmo que eu esteja tentando comprar uma passagem de ônibus e não consiga entender uma palavra do que estão dizendo. Eles fazem isso porque presumem arrogantemente que os imigrantes estão aqui para roubar seus empregos e devem saber falar o idioma local, e como minha pele é escura, sou uma dessas pessoas que eles imaginam. É muito difícil falar com pessoas estúpidas, e há muitas delas nos países que mencionei. Embora existam pessoas estúpidas em todos os lugares, inclusive na Dinamarca e na Suécia, o comportamento é bem diferente. Por exemplo, um alemão ou um britânico estúpido pode me perguntar onde comprei meus óculos de sol porque acha que pode me induzir a revelar um país que se encaixe em seus preconceitos. Eles ficam furiosos quando minha resposta não corresponde ao que eles querem saber e eu digo China ou Polônia, ou algum outro país que entre em conflito com sua visão limitada do mundo. Mas, pelo menos, eles não são tão diretos em seus insultos, a menos que estejam me encarando, o que também é comum com os britânicos. Eles simplesmente me olham enquanto caminho ou tomo café, como se eu fosse um alienígena verde de outra galáxia. Ficar olhando é claramente um sinal de estupidez, pois a única razão pela qual alguém fica olhando é porque é estúpido demais para entender a diversidade do mundo. Outro motivo é obviamente a inveja. As pessoas da Noruega e da Grã-Bretanha são estúpidas demais para perceber que a riqueza do mundo não está apenas em seus países, por isso acham que qualquer pessoa de pele mais escura, ou que não se pareça com elas não deve ser rica de acordo com seus preconceitos, e não merece passar férias nos mesmos lugares que elas. Eles acham que essas pessoas não pertencem aos mesmos lugares. E eles fazem você se sentir assim, pois sempre que me sento em um café cheio de britânicos no sul da Espanha, eles esbarram deliberadamente na minha mesa, ou simplesmente saem assim que chego, como se não pudessem compartilhar o mesmo ar. É um comportamento semelhante ao dos lituanos, exceto pelo fato de que os lituanos esbarram em você quando você anda. Eles fazem isso de propósito, porque você pode ver, nos olhando para você à distância e redirecionando o caminho para esbarrar em você e atingi-lo no ombro. É tão surreal ver essas coisas que você não consegue acreditar que elas realmente acontecem, mas sim, os lituanos realmente são algumas das pessoas mais retardadas da Europa. Eles são como homens das cavernas que se esqueceram de como evoluir. Capítulo 4. Comportamentos narcisistas e suas consequências. As pessoas estúpidas têm uma capacidade mental limitada que não lhes permite assimilar novas personalidades e formas de pensar. Elas só conseguem pensar dentro dos limites do que já sabem, o que as torna incapazes de entender qualquer coisa além de suas próprias crenças. Consequentemente, elas rejeitam qualquer coisa que desafie sua visão de mundo, e é por isso que são avessas a indivíduos que sejam diferentes em aparência, roupas ou comportamento. As pessoas estúpidas também tendem a ter uma visão egocêntrica do mundo, acreditando que são superiores aos outros. Esse impulso narcisista as torna constantemente obcecadas em provar aos outros que são mais inteligentes do que todos. Acreditam que os outros não passam de objetos, portanto, só se associam a pessoas que possam lhes proporcionar algum benefício especial como companhia, emprego ou sexo. No entanto, elas não confiam realmente em ninguém que não seja de sua herança cultural. Portanto, as pessoas estúpidas preferem ser amigas de pessoas de seu próprio país ou que sejam parecidas com elas. Uma característica comum entre as pessoas estúpidas é o apego às suas raízes. Elas preferem comer a mesma comida que comem desde a infância e não se sentem à vontade para experimentar novos pratos. Quanto mais estúpida for uma pessoa, maior a probabilidade de ela gostar da comida que comia quando era bebê. É por isso que os americanos querem comer McDonald's quando estão na Tailândia e não conseguem se adaptar a outras culturas quando viajam para o exterior. Não é que eles sejam americanos, é que eles são estúpidos.
porque você vê o mesmo comportamento em qualquer outra pessoa estúpida. Como quando os britânicos vão de férias para a Croácia e enchem sua sacola de compras com salsichas e batatas fritas. Eles também não gostam de viajar, especialmente para países com culturas e modos de pensar diferentes, e quando viajam, evitam países onde a maioria é de uma religião diferente. Eles acham difícil se adaptar a novos valores e modos de vida, e por isso viajam apenas para sobreviver, por exemplo, quando não têm dinheiro suficiente para sobreviver em seu próprio país. É muito comum encontrar americanos e britânicos estúpidos que fingem ser ricos em países pobres porque é mais fácil fazer isso e esconder a pobreza em seu próprio país. Outro motivo comum pelo qual as pessoas estúpidas viajam é que estão procurando sexo em outro lugar porque não conseguem obter-lo facilmente em seu próprio país, ou estão simplesmente procurando prostitutas baratas, como é o caso das muitas mulheres alemãs que vão para a Gâmbia e Quênia, das mulheres britânicas que vão para a Turquia, Marrocos e Tunísia, ou dos homens britânicos que vão para a Ucrânia, e dos homens americanos que vão para as Filipinas e Tailândia. Embora na última situação eles pareçam preferir transexuais, simplesmente porque se um homem for muito estúpido, ele achará atraente qualquer pessoa bonita com traços femininos, mesmo que ela tenha um pênis. Não é de surpreender que as pessoas mais estúpidas que trabalham como professores estrangeiros em outros países sejam geralmente aquelas que não conseguiram encontrar um emprego em seu próprio país. Em geral, são rudes e narcisistas, tentam fazer sexo com seus próprios alunos e até pedem dinheiro emprestado a eles. Isso se aplica especialmente aos alemães, franceses, norte-americanos e britânicos. É muito mais fácil encontrar britânicos e norte-americanos que sejam amigáveis em seu próprio país do que em qualquer outro lugar, embora eu não possa dizer o mesmo sobre os franceses e alemães. Por outro lado, é verdade que quanto mais longe de casa essas pessoas estão, pior é seu caráter, e é por isso que elas têm uma reputação tão ruim onde quer que vão. Mas essa questão também está relacionada à arrogância, pois quanto mais arrogância for fomentada em uma cultura, pior será o comportamento de seu povo quando for para outro lugar, especialmente para países muito distantes do seu e com hábitos culturais muito diferentes. Os britânicos na China, por exemplo, agem como se fossem os donos do lugar. Eles abusam das mulheres e mentem para todos. Os americanos se mudam para a Europa como se o continente fosse um país, e esse continente uma colônia deles. Nem sei se a maioria dos norte-americanos sabe que a Europa não é um país, porque já ouvi tanta estupidez de norte-americanos que vivem na Europa que muitas vezes me pergunto como eles conseguem voltar para casa. Capítulo 5. Limitações cognitivas e manifestações comportamentais. Se um povo é estúpido demais para saber... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.